Salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao cursinho Univesp. Que tal resolvermos uma questão de genética da prova do Enem de 2021? Olha, sempre falo, cuidado, as questões de genética, elas demandam muito mais de você do que realmente da própria questão. Por quê? Se você for organizado e resolvê-la com calma, você não vai errá-la. Vamos dar uma olhada nessa questão do Enem? Então vamos juntos. A deficiência de lipase ácida lisossômica, ela é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Vou falar já sobre isso. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores, ou seja, os pais, são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Essa é uma doença hereditária de caráter... E agora, hein? Então, primeiro ponto que nós precisamos é organizar essas informações. Então, o que o Enem nos informou? Que essa é uma doença associada ao cromossomo 10. Você se lembra? Nós humanos temos 46 cromossomos, divididos em 23 pares. Você se lembra que desses 23 pares, o 23º são os cromossomos sexuais. Todos os outros 22 são os autossômicos. Então, essa é uma herança autossômica. Em outras palavras, não tem interferência do sexo do indivíduo. Não é uma herança ligada ao cromossomo X, ao cromossomo Y, ou que ainda sofra influência do sexo. Tudo bem? Então, aqui era uma informação para dizer que tratava-se de uma herança autossômica. Daí, um outro momento no enunciado, o Enem nos informa que quando os progenitores, eles são portadores. Ser portador não é a mesma coisa que ser doente. Ah, é? É. Eu estou dizendo que ele porta o alelo daquela condição. Então, se eu fosse doente, eu deveria ser provavelmente homozigoto, certo? E se eu sou portador, mas não doente, eu sou o heterozigoto. Perfeito? Compreende a heterozigose dos pais? Então, muito bem. E aí vem um terceiro dado. Existe uma chance em 4 de nascer uma criança doente. 1/4 de chance? Como será isso possível? Que tal a gente, então, dar uma olhada aqui, refazendo, tá, esse raciocínio? Então, nós sabemos que tem uma relação direta entre genótipos e fenótipos. Perfeito? Então, fenótipos. O que ele nos disse? Que há 2 padrões. O indivíduo chamado de normal, saudável, e existe o indivíduo doente, certo? Quando você diz que pessoas são portadoras do alelo, mas são normais, o que isso determina? Que essa provavelmente é uma herança, ou melhor, uma doença de caráter recessivo. Porque ser saudável é você ter o alelo azão. Pode ser azão, mas pode ser azão-azinho, que era a condição dos pais. Perfeito? Então, cuidado ao comando. A pessoa, o progenitor, era portador. Logo, ser doente é azinho. Então, pensando no famoso quadro de Pinet, nós teríamos aqui os
pais dessa criança, que seriam heterozigotos, perfeito? Então, nós teríamos aqui azão, 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 azinho e azinho, azinho. Você percebe quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. Das 4, uma é aquela que leva à doença da criança. Logo, essa deve ser uma condição determinada por um alelo recessivo. Logo, alternativa A para essa questão. Professor, mas tudo bem, dominante eu compreendo, mas o que seria uma herança codominante? A codominância é quando você tem tanto o azão, o alelo dominante, quanto o azinho, o alelo recessivo, manifestando-se igualmente. Nós teríamos um caráter aqui intermediário, perfeito? O que não aconteceu. Aqui nós temos o famoso código binário. É doente ou não é doente, perfeito? O que seria uma condição poligênica? Poligênica, nós também podemos chamar de genes múltiplos. O que seria isso? Quando mais de um gene determina uma única característica. É o caso, por exemplo, da coloração da pele em humanos, do tamanho de vegetais. Não é o caso. Aqui foi um par de genes apenas, tá certo? Polialélico. Polialélico ou alelos múltiplos é o caso do sistema sanguíneo ABO, onde um dos alelos pode sofrer uma mutação gerando uma variante. Então lembra, você pode ser azão, azão, azão izinho ou ainda azão e bezão. Você falou, nossa, o que era isso mesmo? Era quando você fazia a combinação dos alelos gerando os tipos sanguíneos. Então a pessoa que é do sangue AB, ela tem tanto o alelo azão quanto o seu mutante, o bezão. Tá vendo? É mais uma condição diferente da genética que não foi explorada nessa questão. Perfeito? Espero que você tenha compreendido, que tenha acertado e eu te espero numa próxima. Aquele abraço!